Salve devs, beleza? Luiz Carlos na área. Eu quero mostrar para você agora um dos recursos mais fantásticos do TypeScript, que é o Generics. Então, vamos lá, pessoal. A gente pode começar entendendo o generic fazendo uma breve analogia a uma chave inglesa. A gente tem ali aquela parte de rosquear que vai adaptar a vários parafusos ou a vários canos. A gente pode rosquear ou desrosquear esses parafusos ou canos. Então, eu tenho uma chave base com uma parte que é adaptável. Então, é mais ou menos assim como o generic funciona. Imagina que você tenha uma estrutura que você acabou de criar ali com o TypeScript, e você não pode atribuir um tipo, você não pode definir esse tipo porque ele vai ser variável, ele vai ser genérico, ele pode ser vários tipos que as pessoas que vão usar vão poder injetar ali. Então é aí que entra o generic. E é bom lembrar que o generic é um recurso que não é exclusivo do TypeScript, na verdade, ele está utilizando esse generic que já existe em outras linguagens de programação, como Java, como C#. Outras linguagens estão querendo adotar o generic, que seria bem legal, como o PHP. Então, o generic é uma das estruturas mais legais do TypeScript porque ele vai permitir que você crie umas estruturas adaptáveis que elas vão permitir essas injeções genéricas. E a gente vai entender isso agora. Nós vamos começar vendo na prática o uso do generic no Axios. Acho que o Axios é uma biblioteca que praticamente todo mundo já utilizou. Eu acho que dificilmente vai ter alguém aqui nesse vídeo que pelo menos não conhece o Axios. Ele está integrado com o TypeScript e utiliza demais o generic. E na verdade, sem o generic no TypeScript ele não seria nada. Então vamos lá. Eu vou fazer um import dele. Imagine que a gente queira fazer uma chamada HTTP. Então, vou ter lá o meu endereço, que não interessa qual é. Eu tenho aqui o resultado da minha promessa. O que eu recebo aqui? Uma response. E dentro dela, eu tenho as informações que eu posso capturar. Tenho as informações da resposta ali como status code, o header da minha resposta, consigo acessar as informações da requisição que foi feita e tenho aqui o body da minha resposta, que é o data. Por padrão, esse data, como a gente está trabalhando com o TypeScript, ele está tipado, mas se eu colocar um ponto aqui, eu não tenho acesso a nada. Porque, por padrão, esse data não tem nenhum tipo na declaração de tipos do Axios. Isso é muito ruim quando você vai programando. Se você não tipar esse data aqui, pode acontecer que você está acessando alguma variável, tanto do array ou do objeto que a gente pode ter aqui, e essa variável ela não está presente, então a gente pode sofrer com uma série de erros que você não está nem percebendo. Veja que nesse caso aqui não há nenhum erro, porque eu não tenho tipo no data. Mas a partir do generic, a gente pode tipar essa variável. Então, pense lá do time que cria o Axios, na verdade, que mantém essa biblioteca. Eles não poderiam tipar esse data porque as pessoas que vão utilizar vão criar os seus tipos e elas querem inferir o seu tipo aqui. Então, o generic permitiu que o desenvolvedor do Axios permita que os desenvolvedores tipem o data sem ter que fazer uma declaração aqui dos tipos do Axios. Eu não tenho que fazer um override ali dos tipos dele. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acrescenta aqui menor, maior e o tipo que a gente queira. Então, vamos supor que a gente tem aqui a modelagem dos nossos models que a gente vai utilizar na nossa aplicação, não importa se é front-end ou back-end. Então, a gente tem aqui uma interface para a gente poder modelar os dados de categoria. Então, tem o ID, que é um número, tem o name, que é uma string. Pronto. Então, eu posso chegar aqui e declarar esse category. Eu vou exportar para a gente poder utilizar para cá. É bom quando a ideia não te dá autocomplete, mas sem problemas a gente importa a nossa categoria aqui.
Então, olha só a mágica que vai acontecer agora. Só de eu ter feito isso aqui, a gente já tem uma mudança do TypeScript aqui no Visual Studio Code. Ele já está avisando que essa variável ela não existe no tipo categoria. Então, com essa declaração que eu fiz aqui, eu acabei tipando data sem eu ter que fazer nada. Como que a gente consegue isso? É só a gente vir aqui no tipo, na declaração do get. Então aqui, na declaração, na definição de tipo do Axios, a gente tem o get com o generic declarado. Então toda vez que você vê sinal de maior e menor antes de um método ou função, a gente pode usar esse generic também como parâmetro ou como retorno, mas no caso, em parâmetro e retorno, a gente não utiliza sinal de maior e menor, somente antes de métodos e funções, e na definição de uma classe aqui eu já tenho o meu generic. Eu tenho inclusive 2, eu posso declarar quantos eu quero. Esse R que está aqui é uma abstração que eu declarei do generic, que por padrão vai ser do tipo Axios Response, que modela aquele data, config, status e outras informações. Mas veja que ainda nesse Axios Response eu estou passando um tipo T. Mas engraçado que esse T que está aqui é o mesmo T que está como esse primeiro generic. Então eu tenho 2, T e R. O T é passado para cá, então significa se eu passar algo nesse primeiro aqui, eu poderia ter um outro generic se eu quisesse modelar a minha resposta, mas se eu passar algo para cá, acaba que eu já estou jogando ele para dentro do Axios Response. E o que acontece com o tipo de retorno de qualquer método que a gente invoque aqui do Axios? Eu estou retornando uma promessa que usa esse R, que no final das contas vai ser o Axios Response por padrão, que vai utilizar esse tipo T. E a gente pode navegar também para o Axios Response. Nós estamos utilizando um generic nele também, então se eu passar qualquer tipo, esse T, que normalmente, quando eu tenho vários generics, eu vou utilizando assim, T, R, K, L, eu posso utilizar uma palavra, mas normalmente a gente utiliza uma letra. Eu estou passando ele para cá e ele vai acabar inferindo no data. Então, eu generalizei a informação data da minha resposta. Então, eu acabei de passar categoria para o T. Se eu não passar nada, é N. Então, é por isso que eu consigo utilizar o get, o delete ou o post sem passar tipo nenhum. Seria muito ruim eu ser forçado a tipar com generic toda vez que eu usasse uma requisição HTTP, mas já que eu estou fazendo, o T vai ser jogado para o Axios Response, que vai para o data. Então a gente tem esse tipo aqui, e agora eu estou mais seguro do que acessar. Eu posso acessar um ID ou name. Ah, mas eu quero pegar uma coleção de categorias. Então aqui a gente já vai ter um tipo array. Olha só. Push, filter, find index. Ele já identificou que isso aqui é um array, porque ele passou esse tipo para cá. Então, isso aqui é sensacional, porque me permite criar uma abstração que ela pode ser tipada mais tarde. Ah, e se eu quiser criar uma função que eu vou usar na minha aplicação de consulta, eu poderia muito bem fazer aqui um find all, retornando isso aqui. A gente não precisar ficar fazendo um Axios get toda vez. Então, o que eu poderia fazer para generalizar uma função que eu tenha? Eu posso aplicar aqui um meu T. Posso colocar qualquer letra aqui. E aqui eu passo o meu T também. Vamos supor que eu estou consultando uma coleção. Então, eu posso criar esse generic com uma notação de array. Significa que no momento que eu utilizar agora o find all, eu posso passar aqui somente categoria, e quando eu tiver acesso à minha resposta, olha só o que eu tenho no meu data. Eu continuo tendo o array. Eu não preciso passar a notação de array para falar que aqui vai ser um array. Eu já coloco fixo aqui, porque eu sei que essa função minha ela vai pegar uma coleção.
Então, acabei de criar o meu generic, criando uma abstração que pode ser reusável na minha aplicação, não importa o tipo que eu vou receber aqui. O tipo vai ser um array. Pode ser categoria, cliente, usuário, qualquer coisa. Acabei de criar uma chave que tem a sua base, que é fazer essa requisição get, e a adaptação dela é esse tzinho. É para categoria, então vou ajustar a chave de tal maneira. Não, agora é para usuário, então eu vou ajustar a chave de outra maneira. Ela se adapta ao tipo que eu colocar aqui, mas ela sempre vai ter uma lógica ou uma base. Agora vamos para algo mais prático. Imagina que a gente vai trabalhar com aquele design pattern tão famoso que é o repository. Então eu tenho os modules na minha aplicação, e o repositório vai ser a camada responsável por fazer as operações no banco de dados. Então eu vou consultar, criar, editar e excluir. E eu vou criar uma classe genérica para a gente poder servir como molde para os repositórios propriamente dito, porque cada module vai ter a sua classe de repositório. Eu crio uma genérica para que eu não fique implementando os métodos de busca e criação do zero. Então, ele já vai servir como base, por exemplo, se eu tiver uma classe category repository, eu vou estender do meu base repository. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum tipo, e é aí que entra o TypeScript. Trabalhar com tipos aqui é bem mais legal, a gente vai ter mais segurança, mais qualidade no nosso código. E como o repositório sempre está ligado com um module, então como que eu poderia criar aqui uma maneira genérica, aí já entra nesse assunto do generic, como que eu poderia criar, habilitar essa abstração aqui para que ele se torne adaptável, lembrar lá da nossa chave inglesa. Então, como a gente sabe que ele sempre está ligado com um module, eu posso criar um generic depois da classe, falando que nós vamos ter esse module aqui que vai definir, basicamente, quase tudo nos outros métodos. Se eu estou fazendo um find all, então significa que eu vou querer retornar uma coleção desse module. Então eu posso colocar o retorno como o generic com notação de array. Pronto. Agora ele vai me falar aqui que eu tenho que retornar, que a minha função não tem nada. Eu só vou colocar um array vazio para ele não ficar chiando comigo. Quando eu quiser pesquisar um registro, eu vou querer retornar a instância desse módulo específico. Então posso colocar que ele vai retornar esse módulo. Não interessa para mim qual seja. Eu vou colocar um return null aqui para ele não mostrar um erro para mim. Ok. Quando eu for criar ele lá no banco de dados, eu posso querer receber aqui um objeto que seja do tipo desse module que eu vou criar. Então, recebo, já coloco esse tipo. Pronto. Eu acabei de generalizar esse base repository. Então, eu posso criar cada classe de repositório que eu tenha, estender do base repository. E agora o TypeScript vai me dar um erro, porque ele está falando assim, olha, generic está exigindo ali um tipo, você tem que passar. Então eu posso passar aqui que o tipo vai ser category. Que eu vou até pegar daqui para cá. E a gente importa. Olha só, não aconteceu mais o erro. Então para cada repositório que eu quiser, é só usar o base repository como py, como classe py, passando o meu module. Acabou. Agora, quando eu tiver uma instância e usar, por exemplo, find all, o que eu vou ter como retorno já? Eu já tenho o tipo de categoria. Se eu pegar a posição 0, eu tenho o ID e o name. Então, isso aqui é fantástico. Eu não preciso ficar mexendo no repositório filho para poder ficar tipando ou nada do tipo. Eu já fiz tudo no meu base repository. Às vezes também tem situação que a gente tenha um tipo aqui, que eu vou definir ele como entity.
todos os meus models. Agora eu vou mudar isso aqui para classe. Que antes a gente estava trabalhando somente com interface, agora o model seria uma classe, porque teria métodos que eu implementaria de modo geral. E aqui, todo model, toda entidade vai estender de entity. Porque entity aqui pode ter um método toArray para poder converter essa entidade para array, poderia converter para JSON, etc. Então todo mundo estende dele. Eu posso fazer uma proteção ainda trabalhando aqui com generic, falando assim, olha, como eu sei que todo model que vai ser passado aqui ele vai ter que ser do tipo entity, porque a gente pode até utilizar esse tipo se eu estiver criando aqui a minha implementação, eu posso colocar que esse generic ele tem que estender também de entity. Então, quando eu acessar aqui o meu objeto, o TypeScript já me dá os métodos de entity, se eu precisar utilizar. Tá abstrato. E também, isso aqui acaba me protegendo de não colocar um tipo quando eu for utilizar o base repositório que não esteja estendendo de entity. Se eu chegar aqui em categoria e tirar a extensão, olha só o que ele vai falar pra gente. Que o tipo não satisfaz para a nossa classe entity. Então todo mundo é obrigado a estender de entidade. Então não é somente a declaração do generic, eu posso passar algumas expressões aqui que mudam, que me dão recursos para poder utilizar aqui na definição da minha classe. Isso também pode ser usado para você poder fazer a definição ali do seu método ou da sua função, porque aqui a gente está definindo o generic diretamente na classe, mas eu posso ter generic mesmo definido na classe, eu posso ter aqui também nos métodos se eu precisar. Agora, imagina a situação que eu tenho de querer tipar esse ID aqui. Ah, mas os IDs da minha aplicação, ora podem ser inteiros, ora podem ser strings. E aí o que eu vou fazer? Imagina só que eu tenho aqui um outro model que é o product. Tem um price aqui só para a gente poder diferenciar. E aqui vai ser um string. E aí? Até que antes eu poderia colocar como number aqui e já resolvi o problema. Mas agora não mais. Mas o generic pode nos ajudar a resolver essa situação. Então eu vou definir mais um generic, vou chamar de type ID. E eu vou colocar esse ID aqui que é do type ID. Então agora ele vai me obrigar a passar mais um generic que eu vou colocar, por exemplo, number. Então isso aqui já me ajudaria, porque agora quando eu criasse o meu repo de produto, eu passo ali o string. Então aqui vai ser string e aqui vai ser product. Eu tenho que estender, tá vendo como é que é bom estender ele de int? Ah, na verdade eu estendi, por que ele tá dando erro aqui? Que eu não importei, é outro erro. E aqui vem o repo 2, que é product. Bom, agora isso aqui não fica legal porque às vezes pode acontecer, isso claro que não é comum, mas da categoria mudar o ID, de agora ser string. O ponto é que a gente está colocando o tipo diretamente e tem como a gente generalizar a identificação do tipo, porque o tipo do ID está ligado com o que a gente declarou aqui, ó. Tem como a gente generalizar a identificação do tipo que vai ser passado aqui no nosso generic. Então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui type of category.prototype.id. O type of vai pegar o tipo do meu ID. Então, para poder acessar, eu preciso do prototype, lá, velho prototype do JavaScript.
Então, dessa maneira aqui, eu generalizei ainda mais a minha declaração. Não importa se mudou o tipo aqui. Eu não mudei o meu repositório. Isso é muito melhor. Isso evita uma série de confusões no meio do código. Então, eu faço a mesma coisa aqui para o meu produto. Pronto, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro fazendo melhorias, mas o ponto é que o generic ele é essencial para sua programação TypeScript. Por quê? Ou se você não for usar, vai ter alguma biblioteca que você está importando na sua aplicação que tem o generic disponível, e se você usar, você vai estar tipando melhor a sua aplicação. Então lembre-se que você vai criar abstrações e o conhecimento do generic é essencial. Eu passei aqui um pincelado, sugiro vocês olharem a documentação para mais exemplos e pratiquem bastante. Então, pessoal, já deixa aquele joinha gostoso aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda você não é inscrito e lembrar que nós temos o Instagram do FullCycle, que é @devfullcycle. E também um canal lá no Telegram para você se ligar de todas as novidades que a gente vai publicando nesse nosso mundo de microserviços, que é o t.me/devfullcycle. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, é isso aí e até a próxima. Thank you.